Existe um segredo que, por séculos, protegeu pessoas nas mais terríveis circunstâncias. Um segredo sussurrado entre gerações, gravado em corações aflitos e que, de alguma forma, parece ter sido esquecido pelas massas. Não é um segredo de magia ou superstição, mas de uma fé inabalável, ancorada em palavras que ressoam com uma força ancestral. Eu falo do Salmo 91. Você já ouviu falar dele, não é? Talvez em algum culto, talvez em um momento de desespero. Mas será que você realmente compreende o poder oculto por trás de suas promessas? Será que você conhece as histórias reais, chocantes, de como este salmo protegeu milhões em diferentes épocas e lugares, de formas que desafiam a lógica e a ciência? Prepare-se para desvendar uma verdade que talvez você nunca tenha imaginado. E se, em meio a essa jornada, seu coração for tocado, se uma chama de esperança se acender, eu te convido a se juntar a nós. Inscreva-se no canal Orando a Palavra, ative o sininho e venha conosco nessa busca por fé, paz e direção divina, pois essa descoberta pode ser o início de uma nova fase em sua vida. A história do Salmo 91 não é meramente uma série de versículos poéticos. É um mapa, um manual de sobrevivência espiritual que tem sido testado e comprovado ao longo da história humana. Mas, para entender o seu verdadeiro impacto, precisamos mergulhar em narrativas que transcendem o tempo e o espaço. Histórias de homens e mulheres comuns que, diante do extraordinário, encontraram refúgio e libertação onde menos se esperava. O Salmo 91 não é apenas uma oração. É um pacto, uma declaração de confiança na proteção divina que se manifesta de maneiras surpreendentes. Comecemos nossa investigação no século XVII em uma Europa assolada por pestes e conflitos. A peste negra, que já havia dizimado milhões nos séculos anteriores, ainda era uma ameaça constante. Em meio a esse cenário de morte e desespero, surgiram relatos de comunidades e indivíduos que, contra todas as probabilidades, pareciam imunes à doença. Um dos casos mais intrigantes foi o da pequena aldeia de Ion, na Inglaterra, em 1665. Embora Ion não estivesse diretamente ligada ao Salmo 91 em seus registros históricos mais conhecidos, a mentalidade de busca por proteção divina em meio à calamidade era universal. Em muitas outras vilas e cidades, as igrejas se tornaram centros de oração e súplica. Padres e pastores liam passagens bíblicas e o Salmo 91, com suas promessas de livramento da peste e da mortandade, era recitado com fervor. As pessoas acreditavam que Deus era o seu refúgio e fortaleza. Embora a ciência moderna possa explicar a imunidade de alguns indivíduos ou a quarentena autoimposta de Ion como fatores cruciais, a fé das pessoas da época era um pilar fundamental. Muitos atribuíam sua sobrevivência não a fatores biológicos ou sociais, mas à intervenção divina, invocada através da oração e da meditação em salmos como o 91. Eles viam na palavra de Deus uma barreira impenetrável contra o mal que os cercava. Avançando para o século XIX, encontramos outra faceta do Salmo 91.
desta vez no contexto de guerras e perseguições. Durante as guerras napoleônicas, soldados de diversas nações portavam consigo pequenos testamentos ou cópias de salmos. O Salmo 91 era particularmente popular entre eles. Há relatos de soldados que, milagrosamente, sobreviveram a batalhas onde seus companheiros caíram ao lado. Um exemplo notável vem da Guerra Civil Americana. No período de 1861 a 1865, o General Thomas Stonewall Jackson, um dos mais renomados comandantes confederados, era um homem de profunda fé. Ele era conhecido por sua devoção e por orar fervorosamente antes de cada batalha. Embora não haja um registro específico de que Jackson recitava o Salmo 91 em voz alta para suas tropas, a sua vida e as suas vitórias eram atribuídas por muitos à sua confiança em Deus. Muitos soldados, inspirados pela fé de seus líderes e pela própria necessidade de esperança em meio ao caos, carregavam consigo cópias do Salmo 91. Cartas de soldados para suas famílias frequentemente mencionavam a leitura diária deste salmo como fonte de coragem e proteção. Há histórias documentadas de balas que atingiram bíblias ou pequenos livretos de oração no bolso do peito, salvando vidas. Em muitos desses livretos, o Salmo 91 estava marcado ou sublinhado, quase como um amuleto espiritual. Mas para os crentes era muito mais, era a promessa viva de um Deus que os guardava. Mas a proteção do Salmo 91 não se limitou a conflitos militares. No início do século XX, com o advento da gripe espanhola em 1918, que matou mais pessoas do que a Primeira Guerra Mundial, o pânico se espalhou globalmente. Hospitais estavam superlotados e a morte era uma presença constante. Em meio a essa pandemia, novamente, a fé se tornou um refúgio. Muitas igrejas e comunidades religiosas intensificaram suas orações. O Salmo 91, com sua promessa de não te atingirá mal algum, nem praga alguma chegará à tua tenda, tornou-se um hino de esperança. Relatos de famílias inteiras que se dedicavam à oração e à leitura deste salmo e que inexplicavelmente foram poupadas da doença, começaram a surgir, embora a ciência novamente nos aponte para fatores de higiene e distanciamento social. Para aqueles que vivenciaram a proteção, a explicação era mais profunda. Era a mão de Deus. Chegamos agora a um período mais recente, onde o impacto do Salmo 91 se torna ainda mais palpável para muitos de nós. A Segunda Guerra Mundial do 1939 a 1945 foi um palco de horrores inomináveis. Milhões de vidas foram perdidas, cidades foram destruídas e a humanidade enfrentou sua própria escuridão. No entanto, mesmo em meio a esse inferno, o Salmo 91 continuou a ser uma fonte de consolo e proteção. Pilotos de caça, soldados nas trincheiras, enfermeiras nos hospitais de campanha e civis sob bombardeio, menos muitos deles se agarravam a essas palavras. Um caso particularmente comovente é o de um piloto britânico, cujo nome foi mantido em sigilo por seus descendentes, mas cuja história foi compartilhada em círculos de fé. Em uma missão de bombardeio sobre a Alemanha, seu avião foi atingido pela artilharia antiaérea. O avião
chão começou a pegar fogo e ele sabia que as chances de sobrevivência eram mínimas. Em um momento de desespero e clareza, ele se lembrou de sua mãe, que sempre o encorajava a recitar o Salmo 91. Ele começou a repeti-lo, palavra por palavra, enquanto lutava para controlar a aeronave danificada. Milagrosamente, ele conseguiu deter-se momentos antes de o avião explodir. Ele caiu em território inimigo, mas foi resgatado por forças aliadas dias depois, sem ferimentos graves. Ele sempre atribuiu sua sobrevivência à sua fé e ao poder do Salmo 91, que ele recitava naquele momento crucial. Ele acreditava que os anjos mencionados no Salmo o haviam guardado, e não foram apenas os combatentes que encontraram refúgio. Em cidades como Londres, que sofreram o Blitz, uma campanha de bombardeio aéreo alemã que durou meses, as pessoas se refugiavam em abrigos subterrâneos, em meio ao som ensurdecedor das bombas caindo e ao medo constante da morte. Muitos se uniam em oração. O Salmo 91 era frequentemente lido em voz alta, trazendo um senso de paz e esperança em meio ao caos. Há testemunhos de prédios inteiros sendo destruídos ao redor de um abrigo, mas o abrigo em si e as pessoas dentro dele permanecem ilícitos. Para os sobreviventes. Não era coincidência. Era a promessa do Salmo 91 se cumprindo. Mas o que torna o Salmo 91 tão especial? Por que ele ressoa com tanta força através dos séculos? A chave reside em sua profundidade teológica e em sua linguagem evocativa. Ele começa com uma declaração de confiança. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esta não é uma mera sugestão, mas uma afirmação de que há um lugar de refúgio espiritual acessível a todos que buscam. Não é um lugar físico, mas uma condição do coração, uma entrega total à soberania de Deus. O Salmo continua com promessas específicas. Livramento de armadilhas, de pestes, de terrores noturnos, de flechas que voam de dia, de pragas que andam na escuridão. Ele fala de anjos que são enviados para nos guardar em todos os nossos caminhos. E talvez o mais impactante para muitos, a promessa de que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esta não é uma garantia de que nunca enfrentaremos dificuldades, mas uma promessa de que, mesmo em meio às maiores adversidades, a presença de Deus nos sustentará e nos protegerá. No tempo presente, o Salmo 91 continua a ser uma fonte de força para milhões. Pense nas crises que enfrentamos, pandemias globais como a Covid-19, que trouxe medo e incerteza para cada lar. Crises econômicas que abalam estruturas familiares, problemas de saúde que parecem insuperáveis, ansiedade e depressão que aprisionam mentes e corações. Em cada um desses cenários, pessoas ao redor do mundo têm se voltado para o Salmo 91. Durante a pandemia de Covid-19, o Salmo 91 experimentou um ressurgimento notável em hospitais, enfermeiras e médicos, exaustos e assustados, encontravam consolo em suas palavras. Em casa, famílias se reuniam para orar, recitando o Salmo como uma barreira protetora contra o vírus invisível. Há inúmeros relatos de pessoas que contraíram a doença,
mas que, contra todas as expectativas, tiveram recuperações milagrosas. Muitos atribuíam isso à sua fé e à oração incessante baseada no Salmo 91. Não se tratava de negar a ciência ou os protocolos médicos, mas de adicionar uma dimensão espiritual à luta. Uma confiança de que Deus estava no controle, mesmo quando tudo parecia fora de controle. Considere a história de Ana, uma mulher de 45 anos, mãe de 2 filhos, que vive em São Paulo, em 2020, seu marido adoeceu gravemente com COVID-19 e foi internado na unidade de terapia intensiva. Os médicos não davam muitas esperanças. Ana, desesperada, lembrou-se do Suavo, que sempre recitava o Salmo 91 em momentos de aflição. Ela começou a ler o Salmo diariamente, não apenas para si, mas para o seu marido, mesmo que ele estivesse em coma induzido. Ela colocava um fone de ouvido em seus ouvidos e deixava o Salmo 91 tocando em áudio, orando fervorosamente. Ela sentia uma paz sobrenatural, uma certeza de que Deus estava cuidando dele. Após semanas críticas, o marido de Ana começou a mostrar sinais de melhora e, contra todas as projeções, ele se recuperou completamente. Ana e sua família são testemunhas vivas do poder do Salmo 91, não como uma fórmula mágica, mas como uma expressão de fé que move montanhas. Essa é a essência do segredo proibido do Salmo 91. Ele não é proibido por ser maligno, mas talvez por ter sido relegado ao esquecimento, ofuscado por uma sociedade que muitas vezes busca respostas apenas no plano material. Mas a verdade é que o Salmo 91 é um lembrete de que existe uma dimensão espiritual, um poder maior que opera em nossas vidas quando nos entregamos à fé. As histórias que compartilhamos hoje são apenas uma fração das milhões de experiências que atestam a proteção do Salmo 91. Elas nos mostram que, independentemente da época, da cultura ou da crise, a palavra de Deus permanece viva e eficaz. Ela nos convida a habitar no esconderijo do Altíssimo, a buscar refúgio na presença de Deus e a confiar em suas promessas de livramento e proteção. Este não é um convite para ignorar a realidade ou os desafios da vida. Pelo contrário, é um chamado para enfrentá-los com uma fé fortalecida, sabendo que não estamos sozinhos. É um convite para desenvolver uma vida de oração diária, para mergulhar nas Escrituras e para experimentar a paz que excede todo o entendimento. O Salmo 91 é mais do que um texto antigo, é uma declaração de fé que se manifesta em proteção real. Ele nos lembra que em um mundo cheio de incertezas, há um refúgio seguro, uma sombra protetora onde podemos descansar. E esse refúgio é Deus. Se você chegou até aqui, é porque algo em sua alma anseia por essa verdade, por essa conexão mais profunda. A proteção do Salmo 91 na Uiamito é uma realidade para aqueles que creem e que se entregam à sua mensagem. Não é um segredo proibido, mas uma verdade poderosa que está ao alcance de todos. E agora, a verdade chocante que você talvez não conhecia: o Salmo 91 não funciona por mágica, mas por fé.
Ele não é um amuleto, mas um portal para a presença de Deus. Ele não garante que você nunca enfrentará o mal, mas que no meio do mal você será sustentado, guardado e muitas vezes livrado de formas que você jamais poderia imaginar. Se você está enfrentando ansiedade, medo, enfermidades, crises emocionais, problemas familiares ou espirituais, saiba que a palavra de Deus é a sua resposta. O Salmo 91 é um farol de esperança que tem iluminado a vida de milhões e pode iluminar a sua também. Eu te convido a não guardar essa verdade para si. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama, alguém que precisa ouvir essa mensagem de esperança e proteção. E se você ainda não fez inscrever-se no canal Orando a Palavra, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas orações e mensagens. Junte-se à nossa comunidade de fé, onde a palavra de Deus é proclamada com autoridade, amor e unção. Ore conosco todos os dias e experimente o poder da palavra viva. Que o Salmo 91 se torne não apenas uma leitura, mas uma experiência real em sua vida, trazendo paz, esperança e a proteção que você tanto busca. Que Deus te abençoe ricamente. Amém.